sou Rafael Montes, autor de livros de suspense, livros policiais e de terror também. Eu escrevi os romances Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo e Jantar Secreto. Eu sempre gostei de escrever, assim, sempre, desde que eu comecei a gostar de ler, eu quis ser escritor, né? Eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade, li um livro chamado Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, e logo depois fui apresentado aos outros livros do Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes, né, com Aventuras de Sherlock Holmes. Depois eu li Agatha Christie, e nessa mesma época eu falei, quero virar escritor. E aí comecei a escrever na escola. Eu, pessoalmente, e já fui muito criticado por isso, nunca acreditei que o curso de letras fosse ideal para quem quer ser escritor. Porque eu acho que o curso de letras, de algum modo, ele engessa a criação. Porque na medida em que você tem tanta consciência sobre o que você está fazendo, você fica travado. É preciso um pouco de irresponsabilidade, de loucura e de desconhecimento para escrever, eu acho. Porque se você conhece tudo que veio antes de você, você fica parado, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Qualquer linha é uma porcaria. Então você fica, meu Deus, né? Então acho que letras, quando você estuda o texto, aí passa um semestre num parágrafo, eu fico, caramba, não dava para mim fazer letras. Eu falei, então vou fazer direito. Por quê? Porque eu escrevi histórias policiais, então me ajudaria a conhecer a realidade brasileira. A minha ideia era ser criminalista. Na pior das hipóteses, eu sentava por 2 anos e estudava para um concurso público, passaria um concurso público, ganharia lá meu salário todo mês, enquanto isso eu escreveria os meus livrinhos, e essa era a minha vida. Como Carlos Drummond de Andrade. Como Carlos Drummond de Andrade e tantos outros que eram funcionários públicos, para conseguir viver de escrever. E esse era o plano, eu fiz a faculdade, e durante a faculdade eu acabei de escrever, no meio da faculdade eu acabei de escrever Os Suicidas, que é meu primeiro romance publicado, que eu escrevi justamente dos 16 anos, que é quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, aí 16 primeiro ano, 17 segundo ano, 18 terceiro ano e 19 primeiro ano da faculdade. Então eu estava no terceiro período da faculdade, eu acabei de escrever Suicidas e comecei a buscar a editora. Pois é, o Suicidas, você diminuiu ele? Não, é questão de diagramação mesmo. Ele é o mesmo número de páginas. 430? A outra edição tem 470, mas é questão de diagramação. E aí eu escrevi, busquei editora, que é difícil pra caramba, a gente pode falar disso depois, mas acabei conseguindo publicar por uma editora chamada Bem Virar, que era um selo da Saraiva. O livro foi finalista de um prêmio chamado Prêmio Bem Virar de Literatura, e aí o livro foi publicado. Só que nesse tempo que eu fiquei procurando editora, nesse 1 ano que eu fiquei procurando editora, eu comecei a escrever o próximo livro, eu não fiquei esperando ser publicado para começar o livro seguinte. E o livro seguinte era Dias Perfeitos. Aí eu escrevi o Dias Perfeitos, e quando o Suicidas foi publicado, eu já tinha metade do Dias Perfeitos. E 1 ano depois da publicação, quando o Suicidas foi finalista de um outro prêmio chamado Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio prestigiado, eu já tinha o Dias Perfeitos pronto. A Companhia das Letras me procurou, falando, pô, você tem um próximo livro? Eu falei, tenho, está pronto, está aqui, toma. E eles, então, falaram, beleza, vamos publicar. E isso foi no final de 2013, quando eu estava acabando a faculdade. Início de 2014, março, saiu o livro. Então, eu estudei para concurso público, para ser juiz federal, janeiro, fevereiro e março. E aí, em abril saiu o livro. Em abril, quando saiu o livro, rapidamente o livro foi vendido para 15 países, né, em 2 semanas. Assim. E vendeu para cinema também naquelas 2 semanas. E aí o livro saiu em todos os jornais e passaram a me chamar. Eu recebi muitas ligações na época para fazer roteiro de cinema e de televisão. Me chamaram para a Lúcia Murat, que é uma cineasta, me chamou para escrever um longa-metragem com ela, que aliás até está no Festival do Rio agora. Eu fiquei bem feliz, foi um dos selecionados do Festival do Rio. Então sua primeira exibição pública vai ser no Festival do Rio esse ano. Oi? Chama Praça Paris. É interessante até contar depois a história desse filme. E depois me chamaram para escrever uma série chamada Espinosa, baseada num livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um autor policial brasileiro, que tem um livro chamado Uma Janela em Copacabana. E aí a gente fez uma série policial com um delegado de Espinosa, que era até feito pelo Domingos Montanher. Eu fazia o papel. E aí eu entrei nessa equipe de criação sem nunca ter feito um roteiro na vida.
E aí foi legal, porque eu aprendi a fazer roteiro, comecei a aprender a fazer roteiro. E E aí, agora, e aí publiquei o Dias Perfeitos, e comecei a escrever, quando o Dias Perfeitos foi publicado, eu comecei a escrever Jantar Secreto. E foi muito engraçado, porque eu dava entrevista, como eu falei, no Dias Perfeitos tinha muita entrevista na época. Inclusive, foi a primeira vez que eu participei aqui. E aí as pessoas perguntavam, e o próximo livro? E aí o livro teve, acho que, brincando, uns 7 títulos, porque cada entrevista eu dizia um título, porque eu não sabia qual era o título do livro. E foi o Jantar Está Servido, Mesa para 10, Jantar no Matadouro, Jantar, O Jantar, Vamos Jantar. Era tanta coisa. Mas tinha a ver com jantar, pelo menos. E chegou uma hora que começou a pegar mal, porque a verdade é que eu escrevo muito devagar. Parece que eu escrevo rápido, mas eu escrevo devagar. Suicidas dos 16 aos 19. Aí depois, dos 19 aos 21, 22, o Dias Perfeitos. 21, 22, Aí, dos 22 aos 25, Jantar Secreto. Então, eu acho que esses gêneros que trabalham com a violência, com o medo, eles oferecem uma possibilidade incrível de você falar sobre o ser humano. Porque, ao colocar um ser humano numa situação extrema, que é uma situação de terror, por exemplo, ou de horror, tem alguém na casa, tem um monstro, o mundo está acabando, ou uma situação de suspense, será que ele matou, será que ele não matou, ou uma situação de investigação, ao criar esse clima, você consegue falar sobre essas pessoas envolvidas na situação. Ou seja, a melhor maneira de conhecer as pessoas realmente não é nesse bate-papo que a gente está tendo aqui. É sim se as portas se fecharem aqui e a gente falar, meu Deus, agora acabou a comida, agora sou eu ou você. Você vai revelar um lado que eu não estou conhecendo agora com esse sorriso que você está me dando, entendeu? Então, eu acho que o suspense e o policial permitem tratar desse lado obscuro do ser humano, o lado que todos nós temos, mas tratamos de esconder por questões sociais, éticas, morais, históricos familiares, enfim. Por tudo que nos rodeia, nós vamos nos cerceando e sendo domesticados um pouco. E o Jantar Secreto ele foi um livro muito difícil, assim, para mim. Todo livro é sempre muito difícil, né? Mas porque eu preciso, a cada livro, me impor um certo desafio, né? Assim, em vários sentidos. Porque bolar a história, a trama, para mim é muito fácil. Alguma coisa tem que ser fácil, que é pensar a história. Então, eu, em geral, sei como é que começa, sei como termina, sei o que acontece lá pelo meio, tem umas 5 cenas importantes no meio da história que viram a história, né, que mudam os rumos da trama e tal. Então, eu consigo ter um esqueleto rápido de uma história. Tanto que, por exemplo, em roteiro é ótimo, porque em roteiro, em geral, é isso que você precisa para começar a fazer um roteiro, né? Você precisa do início, do final, dos pontos de virada entre os atos, e você tem um roteiro, basicamente. Né? Ou pelo menos uma escaleta de um roteiro. E por isso que eu gosto também muito de fazer roteiro. Mas, com um livro, ter isso é o primeiro passo. Porque depois de você ter essa estrutura, você precisa definir algumas coisas. Você precisa, conhecer muito bem os seus personagens. Você tem que dar densidade a eles. Eles não podem ser arquetípicos, né? Assim, você tem que pensar como você vai contar essa história, qual é a linguagem dessa história, qual é o narrador, qual é o ponto de vista. A história é em primeira pessoa e em terceira pessoa, os verbos no presente e no passado. Se você perceber, cada um dos meus livros é narrado de uma maneira. O Suicidas ele é em primeira pessoa, mesclando com um diário, uma coisa em tempo real, e a reunião de mães, que é em formato quase de roteiro. Então, esse é um estilo. O Dias Perfeitos é em terceira pessoa, com os verbos no passado, com um narrador onisciente que entra na cabeça só do personagem Theo. Ele não entra na cabeça do personagem Clarice em nenhum momento. Então, terceira pessoa. O Vilarejo também é terceira pessoa, mas os verbos são todos no presente. E eu gosto de... Eu acho que um livro, para ser um livro, ele tem que ter algo de literário. Ele não pode ser só uma boa história, porque só uma boa história eu pego e faço um filme, ou uma série, ou o que quer que seja. Ele tem que ter elementos intrinsecamente literários. E, por isso, eu, depois de ter a história, que, como eu disse, é a parte mais fácil, eu perco muito tempo pensando, caramba, como eu conto essa história? É em primeira pessoa da cabeça desse personagem? É em terceira? É no presente? É no passado? Começa pelo final e volta? Como é? Então,
qual história contar não é difícil, mas como contar é muito difícil. Eu acho que Agora, tudo que eu estou dizendo aqui, qualquer pessoa que me conhece razoavelmente bem, é próximo, meus amigos, por exemplo, tal, podem claramente dizer que eu estou mentindo, porque eu não faço nada do que eu vou te dizer, mas eu vou te dizer. Bloqueio criativo, por exemplo, é uma delas. A outra é... Eu acho muito importante focar em um projeto. Assim, porque a gente fica tendo muita ideia de várias coisas e fica começando várias e não termina nenhuma. Mais uma vez, hoje em dia eu estou escrevendo 2 livros, 3 roteiros, uma série, então também não posso dizer nada mais. O ideal é focar em um projeto, para que você entre naquele universo. Eu acho, em termos de texto mesmo, acho que, em geral, o escritor iniciante peca por um excesso de adjetivo e advérbio. Em geral, você pode sair cortando adjetivo e advérbio. Em termos de escrita, evitar a coisa assim, tal coisa está dando certo, então eu vou fazer. Né? Enfim, tem muitos escritores que falam assim, agora, sei lá, fantasia está na moda, então eu vou fazer um livro de fantasia. Ou, não sei o que você escreve, mas acho que você tem que escrever o que você tem vontade de escrever, independente se já deu certo, não deu certo, as pessoas leem, não leem, faça o que você quer. Ler muito, escrever muito, evitar uma briga na internet, porque hoje em dia as editoras sérias olham quem é o escritor, né? Então, se você é um cara que arrumou 1000 picuinhas na vida, você acaba queimando a sua imagem. Em termos mercadológicos, é uma coisa que eu não fiz, tá? Mas eu acho que pode ser importante. Uma coisa que vários editores dizem é que, hoje em dia, para você publicar um autor iniciante, vale muito a pena que esse autor iniciante já tenha um público. Então, uma maneira é você ter um blog, ou ter alguma coisa assim que atraia pessoas, ou leituras no Wattpad, ou algo do tipo. Eu não fiz nada disso. Quando eu publiquei meu livro, não tinha um leitor. Ninguém me conhecia, não tinha nem blog, e mal tinha Facebook. Então, mas é uma coisa que eu vejo que dá muito certo para muita gente também. Agora, em termos de texto, o que eu acho é isso, é ler, ler, ler e escrever, e não ter pressa. Eu acho que o requisito básico para ser um bom escritor é, antes de tudo, ler muito. Você só aprende a escrever se você lê o tempo inteiro. E não só ler o que você escreve, o estilo que você escreve, mas também de tudo. Ou seja, eu escrevo policial, suspense, mas eu leio romance, leio ficção científica, leio fantasia, leio livros que não são de gênero, leio autores brasileiros contemporâneos, autores brasileiros clássicos, autores clássicos estrangeiros, autores norte-americanos contemporâneos, europeus contemporâneos, leio de tudo que tem. E assim eu vou me alimentando de ideias, estilos e linguagens para encontrar a minha. E a maneira de encontrar a minha, depois de ter consumido tudo isso, é escrevendo. Então, ler muito e escrever muito. Porque é escrevendo que você aprende. O meu primeiro texto eu escrevi com 13 anos de idade. Claramente não era um bom texto, mas foi um texto muito útil para que eu me desenvolvesse ao longo dos anos.